Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Primeiramente, pedir desculpas aí por não ter gravado o podcast ontem para repercutir a rodada de quinta-feira, mas a gente grava hoje, né? Não tem problema. É até bom porque a gente consegue ver mais informação, a gente consegue ver mais notícia esportiva, né? Começar por Vitória e Fortaleza. O Fortaleza já tinha uma vantagem, né? Uma bela vantagem para cima do Vitória. Venceu mais uma vez, gol do Pikachu. O Vitória teve as suas chances, né? De até fazer uma partida de honra, né? Vencer a partida e ser eliminado, enfim. O Fortaleza fez valer, né? O seu favoritismo, equipe mais organizada, equipe de Série A, equipe que tem um melhor elenco, uma melhor comissão técnica, certamente uma comissão técnica mais longeva. Eu peço perdão aqui, mas eu não sei, né, da comissão técnica do Vitória, e eu peço perdão ao torcedor do Vitória, mas o Fortaleza fez valer e entrando com um time mais alternativo, né, poupando um pouco. Eu acho que agora o foco do Fortaleza tem que ser a Série A. Tá? Já passa para as oitavas de final da Copa do Brasil, é uma receita boa, é uma grana boa que entra no seu grupo da Libertadores, está bem, tá? Assim, não pensando em classificação para o mata-mata, mas pensando numa classificação para a Sul-Americana, tá muito bem o Fortaleza, tá? Não tá segurado? Não, mas tá pela situação de tabela hoje, tá muito favorável, né? E até a classificação para um eventual mata-mata é possível. Só que eu falei, vou repetir, que o Fortaleza tem que voltar esforço, uma mobilização de 100% para o Campeonato Brasileiro, para que a equipe fique tranquila em todas as competições. Eventualmente, segue tranquilo na Copa do Brasil, e aí segue tranquilo no Campeonato Brasileiro, eliminado da Libertadores, sim, mas disputando uma Sul-Americana, né? Então também estaria num cenário tranquilo e favorável. Então acho que o Fortaleza agora, a mobilização, os esforços têm que ser dedicados e voltados à Série A, tá? A voltar a pontuar, porque é uma equipe que, não só eu, mas muita gente a gente coloca, 90% da imprensa esportiva. A gente fala, o Fortaleza não é time para estar lá no terno do Campeonato Brasileiro, mas foi nessa brincadeira, né, que duas equipes do ano passado, né, acabaram se rendendo a essa máxima, né, a esse ideal de que não é time para estar aqui, e acabaram sendo rebaixados, que é o caso do Grêmio e do Bahia. Então, foi uma dura lição. E eu acho que agora o Fortaleza não pode se dar o luxo de achar que não, estamos organizados, isso a gente vai sair. Não, tem que voltar a esforço, tem que se mobilizar para isso, para aí sim ter um ano tranquilo e disputando tranquilo as 6 competições, na maneira como for possível competir, né, dentro das suas limitações. Tá? Cruzeiro e Remo. Cruzeiro passou, foi difícil, foi no sufoco, foi nas penalidades, 5-4. Tá? A disputa chegou até as alternadas e parecia que o Remo ia passar, cara. Assim, é impressionante, porque o Cruzeiro foi para cima, o Cruzeiro brigou, só dava o Cruzeiro, o segundo tempo só deu o Cruzeiro. Só deu o Cruzeiro, assim, foi 100% o Cruzeiro. E o primeiro tempo termina até 0-0, parecia que o Remo ia levar. Por isso que eu falei, o Remo foi para se defender, para garantir um resultado, uma classificação ou com empate no segundo, ou numa disputa de penalidades. Porque falava assim, o Remo treinou penalidade, né? Então tomou um gol, pro time tava tudo tranquilo. O Remo sequer esboçou qualquer reação de tentar empatar o jogo, qualquer tipo de reação. O time que estava ok com a derrota e com a disputa de penalidades foram para as disputas de penalidades, né? As duas equipes tiveram chance enfim, de liquidar a fatura um pouco mais cedo. O Cruzeiro teve pênalti decisivo, o Remo teve pênalti decisivo e brilhou a estrela do goleiro do Cruzeiro, tá? O Rafael Cabral foi muito bem, foram 4 defesas de penalidades, tá? E se consagrou e os antes podem dizer, né? Ah, foi sorte, né? Ah, sorte não, mas os caras cobraram mal. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, assim, se o goleiro defende muitas cobranças na sorte, né? Que ele pula muito antes e defende, ele tem estrela, porque é um cara que escolhe o canto, pula e defende. Então tem todos os méritos também de ter estrela. E se o goleiro, como é o caso do Rafael Cabral, ele espera o batedor escolher o canto, ele espera o batedor se comprometer e fazer o primeiro movimento e depois ele pula, aí é muito talento e é muito mérito e é muito treinamento. Tá?
Esse goleiro aí, e aí independe se a cobrança é ruim ou não, porque vai do mérito do goleiro, porque tem muito goleiro que às vezes o cara chuta fraco, o goleiro escolhe o canto e vai embora, né? Esse caso não. O Rafael Cabral, exceto as cobranças que foram muito bem batidas, que aí ele foi enganado, né, pelo tempo de bola, então pulou pro canto errado, mas todas as defesas você pode ver, ele espera o batedor e ele pulou, inclusive teve uma das cobranças que ele pulou pro lado certo também, né, mas aí a cobrança foi muito forte e ele não chegou. E aí, quando o cara bate fraco, aí é problema do batedor. E é importante destacar que o goleiro do Remo também, Vinícius, a gente está dando destaque aqui pro goleiro do Cruzeiro, mas o goleiro do Remo também fez defesas e duas cobranças do Cruzeiro, se eu não me engano, o goleiro espalmou na bola, ele chegou a resvalar na bola. Em duas cobranças. Então foi uma disputa muito boa de dois goleiros que se prepararam para isso. E o Remo, repito, teve a chance de liquidar a fatura. Teve a cobrança para fechar, né? Porque o Cruzeiro estava batendo primeiro. O Cruzeiro teve a chance sim, mas o Cruzeiro batia primeiro e aí depois o Remo ainda batia na segunda vez, né? Não, se bem que naquela altura, se o Cruzeiro fizesse, já estava praticamente liquidada, né? O problema é que o Remo batia a segunda cobrança, teve essa vantagem e o Rafael Cabral foi gigante, né? Ele foi gigante, 4 defesas, repito, o Cruzeiro passa com méritos, né? O Remo é uma pedra no sapato do Cruzeiro, hein? Eu falei aqui, né, antes do podcast, o Cruzeiro jogava não só contra o Remo, mas contra um tabu também. Parecia que ia valer de novo, né? Quebrou não só o tabu de vitórias, mas elimina o Remo. E os favoritos agora meio que foram passando, né? Todos os favoritos, pelo menos essa quinta-feira, acabaram passando. O Cruzeiro é uma equipe que vai dar muito trabalho para qualquer outra equipe, tá? No sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Vai dar muito trabalho. É uma equipe muito competitiva, tá? Assim, me surpreende o Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, é cedo para falar isso? Mas para mim, minha opinião pessoal, o Cruzeiro já é um caso de sucesso. O Cruzeiro, empresa, já é um case de sucesso. É de uma grande empresa que, se for bem gerida, vai dar resultados. Porque eu achei que mesmo com a nova gestão do Ronaldo, o Cruzeiro esse ano ainda ia permanecer na Série B, ia demorar um pouco para evoluir o futebol. E foi assim, foi da noite pro dia. Foi da noite pro dia, assim. O nível do futebol do Cruzeiro melhorou muito. É um time que competiu muito no estadual, inclusive competindo com o Atlético Mineiro. Vem competindo na Copa do Brasil, vai dar trabalho para qualquer um nessa Copa do Brasil. Agora, só não pode cair naquela armadilha, né, de por achar que é uma competição que dá muita grana, tem que ser a prioridade. E aí ver a Série B ficar pelo caminho. É só esse o problema. Nessa partida, foi despendido muito esforço, sim. Mas o Cruzeiro, neste momento, está bem, né, na tabela da Série B. Neste momento está bem. Mas à medida que, porém, de repente a equipe vai avançando na Copa do Brasil, o maior campeão da competição, tem tradição. Pode passar pode ir avançando no torneio e aí não pode cair nessa armadilha de achar que, pô, vamos jogar, né? O bicho é alto, a premiação por etapa por fases é muito alto. E aí achar que essa brincadeira aí pode custar muito caro, né? Pode custar muito caro. Então eu acho que tem que curtir, tem que aproveitar enquanto der para ir levando de forma tranquila, né, a Série B e a Copa do Brasil. Acho que tem que ir levando, porque, repito, é uma fonte de receita importante, mas a prioridade tem que ser voltar para a Série A. Eu tinha falado aqui no início do ano, quando foi falado da SAF do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha que ir passo a passo, né, e o foco não tinha que ser voltar para a Série A. Por quê? Se volta para a Série A para ser saco de pancada, ser rebaixado de novo, não valeria a pena. Mas esse não é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro joga um bom futebol. Se voltar para a Série A, vai permanecer. Tá? Com essa gestão, com esse nível de futebol, o Cruzeiro vai permanecer na Série A. Por isso que tem que o foco... Aí agora eu mudei o discurso já. O foco tem que ser voltar para a Série A. Porque aí, no longo prazo, isso é uma fonte de receita muito maior que a Copa do Brasil. Né? Não só você vai receber mais em premiação, né, pela sua, dependendo de como você terminar o Campeonato Brasileiro, você vai ganhar mais grana com direitos de televisão, que muitos direitos já foram antecipados, né, lamentavelmente, mas você ganha mais dinheiro,
você ganha mais dinheiro com exposição, então patrocinadores mais valiosos vão chegar no clube. Então acho que o foco tem que ser esse, né? Porque no longo prazo isso vai ser mais benéfico. Agora não pode cair nessa armadilha. Agora tem que curtir, tem que aproveitar. Enquanto der para levar, eu acho que tem que ir levando. Só não pode perder o foco, né? O foco é a disputa da Série B e voltar para a elite do futebol brasileiro, tá? Botafogo e Ceilândia, 3-0, grande vitória do Botafogo. Gol do Patrick de Paula, né? Com direito ao gol do Patrick de Paula, a maior contratação aí do Botafogo. Faz o seu gol, né? O primeiro gol com a camisa do Botafogo. Grande momento, assim, do Luiz Castro, né? É muito bacana, assim. E eu tinha falado aqui no podcast, o Luiz Castro, diferente do Vitor Pereira, do Corinthians, ele chegou no Botafogo, assim, num bom momento, assim. Num bom momento. Não eram adversários muito difíceis, né? Não eram adversários muito complicados, né? Aí você tem tempo de trabalhar, começa bem, vence um clássico agora recente contra o Flamengo. Então é um cara que tá tranquilo no cargo. Eu acho que o torcedor não tem que se vender a ilusão de que esse time já vai ganhar um título esse ano. Não. O Botafogo ainda está muito longe, né, de chegar no nível que está o Flamengo, o próprio Flamengo, que está o Palmeiras hoje, que está o Atlético, está muito longe ainda. Mas que no ano que vem já pode competir de igual para igual com essas equipes, isso sem dúvida. E sem dúvida, se conseguir manter, né, a comissão técnica, os jogadores, os principais jogadores que se destacarem, sem dúvida nenhuma, esse time do Botafogo o ano que vem pode ser muito competitivo. E esse ano já está competindo. Esse ano eu acho que vai elevar muito o nível. O Botafogo vai competir demais e vai dar muito trabalho para muita gente. E é engraçado, né? Luiz Castro foi uma novela pro cara chegar, né? Ele tava palavrado com o Botafogo, e aí parece que o Corinthians foi lá, atravessou, e aí o Botafogo atravessou de novo, né? Atravessou de novo, anunciou de forma informal, né? O acordo com o Luiz Castro. Aí ele não veio de imediato, teve data para vir. Quando veio, não pôde. Perdão pelo barulho. Hein? Quando ele veio, ele não pôde, né, estrear por causa de carteira de trabalho, né? Se eu não me engano. Estreou e agora está muito bem, né? Muito bem, a gente deseja sucesso, né, para esses treinadores que vêm. E não é aqui achando que treinador estrangeiro é melhor que o brasileiro. Eu acho que trazem novas visões, trazem novas opções. E para os treinadores brasileiros é até bom, né? Porque eles têm chance de ver de camarote algo diferente, né? Algo que está sendo praticado na Europa. E eles têm a chance de estudar, de aprender coisas novas. Isso é muito bacana, né? Por isso que eu desejo sucesso. Porque para os treinadores brasileiros isso é informação valiosa. Você não vai ter que ir para a Europa para ver isso. Você pode ver aqui do Brasil, né? Então é muito legal. Acho que desejo sucesso. Espero que o Botafogo siga nessa boa fase, né? Não só pelo trabalho do Luiz Castro, mas pela gestão do John Textor também. O Botafogo, para mim, não dá para dizer ainda que o Botafogo já é um case de sucesso, né? Pô, mas se disse do Cruzeiro. Aqui o Cruzeiro, o que aconteceu do Cruzeiro. O Botafogo é o atual campeão da Série B. O Botafogo chegou na Série A, apesar de tá naquela transição, né, de um para SAF, né, de estar na transição para SAF, de a gente saber que muita gente ia sair, que muita gente ia chegar. O Botafogo veio como o atual campeão da Série B, então tinha um status maior, né? Agora o Cruzeiro não. O Cruzeiro é um time que estava lá já há muito tempo, estava jogando mal, estava tentando se reestruturar, mas não conseguia, né? E aí você vê da noite pro dia um time evoluir da forma como o Cruzeiro evoluiu. Por isso que eu digo, já é um case de sucesso. Pelo que estava acontecendo, já é um case de sucesso. O Botafogo, acho que está no caminho certo, né? Para se tornar um case de sucesso também. E aí mostrar para todos os grandes clubes que a SAF é uma opção e que a SAF pode ser uma solução para os problemas. Tá? E eu não preciso de muito mais para dizer que o Botafogo é um case de sucesso. Eu prefiro esperar um pouco, né? Porque tá vivendo uma boa fase, né? Às vezes é só uma boa fase. O Cruzeiro já tá há muito tempo, né, jogando um nível de futebol legal. O Botafogo a gente precisa olhar, né? Porque mudou muita coisa. A comissão técnica é recente, os jogadores são recentes.
Então esperar um pouco mais para ver a sequência, como é que vai se comportar e para aí sim dizer, pô, esse é um caso de sucesso também. Que o início é promissor, isso sem dúvida nenhuma. O início é muito promissor. O início é extremamente promissor. E aí, repito, fica de exemplo para outras equipes, né, que a SAF pode ser um problema. Pode ser um problema, não. Pode ser uma solução. Problema não, solução. Eu não acho que é solução para todo mundo. No caso do Palmeiras, do Flamengo, do Galo, eu acho que não há necessidade disso. Mas para algumas outras equipes, eu acho que pode ser a solução. Uma gestão profissional pode ser a solução para muitos problemas. E o torcedor, alguns torcedores vascaínos podem ficar bravos comigo, mas no caso do Vasco, eu acho que viria muito bem a calhar, né? Ainda tá numa situação, tá num. Tem gente do Vasco que não quer a SAF, tá? Então, pro torcedor vascaíno que se pergunta, eu faço só um parênteses aqui que eu ouvi notícia recente. Tem gente que não quer fechar a SAF, tá? E assim, eu não acho que a SAF é a solução para tudo. Eu acho que o Botafogo é capaz de, com os seus próprios esforços, né, entrar uma gestão profissional, acho que é capaz de dar a volta por cima, mas não vai ser esse ano que as coisas vão acontecer, se for desse jeito, né? E assim, se for tomar uma decisão, tem que ser agora, porque a janela de fim de ano de meio de ano tá chegando e virando uma SAF agora, dá tempo de no meio do ano trazer grandes reforços, né? E aí, obviamente, com o aporte financeiro da SAF, né? Da dona, né? Agora, que dá para fazer, que dá para ajeitar as coisas, dá. Tem vários clubes que fizeram isso. Né? O caso do Flamengo, que vai ao estadual, e do próprio Palmeiras. Tiveram anos difíceis. O Palmeiras quase foi rebaixado 3 vezes na sua história, né? A primeira vez, o segundo e o terceiro rebaixamento poderiam custar muito caro. O primeiro rebaixamento foi quando chegou o Paulo Nobre, né? Se eu não me engano. E aí, já na gestão Paulo Nobre, quase foi rebaixado de novo. Por quê? Foi o preço que se pagou pela reestruturação. E é isso que, assim, se o Vasco tá ok com isso, né? Num planejamento de longo prazo, que a gente pode permanecer na Série B de novo, aí tudo bem, acho que a equipe só que tem que dar início a uma gestão responsável agora. Isso que é assim, é a solução para tudo? Eu não acho. Eu acho que várias equipes, o Vasco, o Santos, que vive um momento complicado em termos de dívidas, o próprio São Paulo, são equipes que, para mim, têm totais condições de dar a volta por cima. Agora, tem que entender que pode passar 2, 3 anos aí numa larica, né? Para ajeitar as coisas. Isso é natural, isso faz parte do processo. Agora, tá preparado para isso? Tem que estar muito preparado para isso, né? E a SAF não, a SAF chega com uma forma de uma solução imediata, se é que a gente pode dizer assim. Meio que uma solução imediata. Vai dar certo ou não? Para alguns clubes pode dar certo, para outros não, mas pelo tamanho do Vasco, eu imagino que pode dar muito certo. Mas enfim, vamos seguir, né? Isso é assunto para outras discussões. São Paulo e Juventude, 2-0 São Paulo, né? Tinha falado no último podcast, o primeiro jogo foi bem difícil. O Juventude fez 2-0, tomou um empate ali, um empate que meio que caiu do céu para o São Paulo. E nessa partida o São Paulo fez prevalecer o seu favoritismo, o seu mando de campo. Não foi no Morumbi, é importante isso, mas teve o mando de campo. E o São Paulo jogando como mandante costuma render mais, né? Mesmo não sendo no Morumbi, o São Paulo costuma render mais. E fez valer mais uma vez. Foi uma partida brilhante, então o próprio Rogério Ceni falou isso. O Rogério Ceni, cara, não é segredo para ninguém aqui o quanto eu elogio o Rogério Ceni, né? Eu não gostava do Rogério Ceni no início do seu trabalho, né? Que a gente via coisas ruins e ele... Não, eu ainda gostava do Rogério Ceni no início, eu não gostava dos discursos, né? Que o Rogério se apegava muito a números, né? Do que acontecia na partida, posse de bola, desarmes, ele vinha com uma série de informações dessas em coletivas. Agora não, eu gosto mais desse Rogério Ceni sincerão, né? Que ele olha e por mais que na cabeça dele ele veja coisas positivas, números positivos, ele não expõe isso. Fala, cara, não foi uma partida legal, velho. Né? Eu esqueci as palavras exatas que ele falou, mas não é uma partida que você vê 15 minutos assim, né, de muita intensidade, que você vê a evolução da equipe. Não é, então ele é sincero. Vai mentir pra quê, né? A gente tá vendo o jogo e a gente tá vendo o que tá acontecendo. E o torcedor tá reclamando e tá protestando na rede social. O Rogério Ceni só fala aquilo que o torcedor tá vendo. E é verdade, né? Não adianta ficar vendendo ilusão.
Não é assim, não, pô, desarmamos tantas vezes, cortamos tantas bolas dentro da área, tivemos tantos chutes a gol, tantos por cento de aproveitamento. Não é isso que o torcedor quer saber. O torcedor quer saber de um bom futebol, de vitórias, de pontuação, de avançar nas competições. É isso que o torcedor quer saber. O time joga melhor em casa, não joga tão bem fora de casa, porque... E o Rogério Ceni ele fala, né? A gente precisa de evolução, não tá legal ainda. Por isso que o torcedor, que antes pegava tanto no pé do Rogério Ceni, por conta dos discursos que ele fez do Flamengo, óbvio, e não sei por que o torcedor ficou bravo, porque a torcida do Flamengo realmente é a maior do Brasil, né? Agora, ele conseguiu reconquistar o coração do torcedor são paulino com esses discursos sinceros, né? Eu acho muito legal isso, né? Ele não está expondo ninguém, talvez tenha exposto aí algumas coisas, assim, no caso do médico que ele reclamou lá, achei que foi meio covardia da parte dele, mas tudo bem. Mas está sendo sincero, está sendo honesto, está falando aquilo que o torcedor está vendo, então o torcedor não tem motivo para desconfiar do Rogério Ceni. Por quê? Porque ele está indo lá, ele está dando a cara a tapa e está falando aquilo que está todo mundo vendo. E ele está falando, a gente está trabalhando. Agora existe uma limitação. Né? Quem quer entender, entenda. Quem não quer, não entenda. Mas existe, o Rogério está trabalhando com coisas, com material humano, não digo de baixa qualidade, não é isso que eu quero dizer, mas com mais limitado, né? Mais limitado, ainda mais com um calendário onde ele disputa Sul-Americana e Copa do Brasil, é natural a queda de rendimento abrupta de uma partida para outra. Isso naturalmente, isso é muito natural de acontecer. Isso vai seguir acontecendo e não só com o São Paulo. Agora, o que o torcedor talvez fique bravo é olhar para o Santos e ver o que o Santos está fazendo. E agora eu já pulo para Santos, né? O Santos mais uma bela partida, 3-0 para cima do Coritiba, hein? 3-0 para cima do Coritiba. Tinha comentado aqui no último podcast, né? Essa história de Santos Curitiba começou num jogo na Vila, né? Que teve treta de torcida, né? Houve um crescimento na rivalidade das duas equipes, se aqui a gente pode dizer assim. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Coritiba venceu e agora o Santos sobrou, né? E aí eu tinha falado, até o momento do Santos é muito diferente, né, das duas outras partidas. É muito diferente. O momento do Santos cara, assim, o salto de qualidade é impressionante. O salto de qualidade da equipe santista é impressionante. E aí, por isso que eu falei, talvez o torcedor São Paulino olhe para isso e fique bravo, né? E não só o São Paulino, das outras equipes também. Caraca, como é que o Santos está voando e o torcedor palmeirense, por exemplo, também vai olhar e falar, cara, como é que o Santos, com uma garotada, com uma comissão que chegou agora, tá na frente do Palmeiras? Tá rendendo mais que o Palmeiras. Como é que pode isso, um negócio desse? E a equipe está jogando Sul-Americana e está jogando Copa do Brasil. Assim como o Palmeiras joga a Libertadores e a Copa do Brasil. Como é que se justifica isso, né? É impressionante. Assim. É impressionante. E eu tava ouvindo o bate-pronto da Jovem Pan e o Flávio Prado falou um negócio assim. Talvez a gente que esteja analisando o Santos errado. Que a gente fala que todo ano o Santos vai cair, vai brigar para não cair. E o Santos é isso. Né? É uma equipe que encontra soluções na base e toda vez a gente acha que vai dar errado e vai dar certo. Por quê? Porque esse talvez seja o DNA santista, eu não sei. Eu não sei. Efeito Pelé? Também não sei. Mas cara, assim, é surpreendente essa equipe do Santos, né? Assim, eu costumo dizer que... não sou eu que costumo dizer isso. Tem apresentadores, comentaristas esportivos que falam assim, eu não torço para nenhuma equipe assim não cair, exceto o Santos, né? Porque o Santos teve Pelé. E é impressionante, assim, o que acontece com o Santos, temporada após temporada. Talvez o ano passado tenha sido a temporada mais complicada, porque vários jogadores de destaque foram, né? Caso o Soteldo saiu, o Marinho não rendia mais o que podia render, o Carlos Sanches também na época. Então houve uma perda de qualidade muito grande. O time nessa transição acabou passando um período difícil, né, de disputa ali para fugir do rebaixamento. Acabou se classificando para a Sul-Americana e está no patamar que está hoje, né?
Se vai disputar título, eu acho que é muito cedo. Sim, é acreditar muita. É você acreditar muitos pontos para uma equipe muito jovem. Mas o Santos, né? Falar de a garotada vai dar conta do recado, eu acho que vai, tá? Eu, sincero, honestamente, eu acho que vai. Porque o Santos tem essa capacidade de renovação, de se reciclar, que é impressionante, cara. É impressionante e o que mais impressiona é o nível do futebol apresentado. E não dá pro torcedor São Paulino, e eu falo, de repente o torcedor palmeirense, o corintiano também, que olha para cá, como essa equipe faz gol. Não dá para olhar e comparar, né? Não dá para olhar e comparar. Cada equipe vive a sua realidade. O Santos está vivendo a sua realidade. De repente o Santos pega um Flamengo no Maracanã, um Galo em Minas Gerais, Palmeiras na sua casa, talvez não tenha o mesmo nível de enfrentamento. Talvez fique evidente, né, a diferença técnica entre essas equipes e o Santos, né? Talvez fique, talvez não. Talvez o Santos seja bem competitivo e até vença, né? Jogando contra essas equipes fora de casa. E aí sim a gente vai poder medir, a gente vai poder traçar o que é o Santos hoje. É um time sensação que está vivendo um bom momento e quando pegar uma equipe mais forte, mais organizada, com mais tempo de trabalho, é uma equipe que não vai vencer, que vai ter dificuldades ou uma equipe que realmente já se tornou realidade? Eu não sei, eu acho que a gente precisa de tempo para avaliar, né? Mas que impressiona o trabalho do Fabian Bustos. Isso impressiona e a gente tem que parabenizar a escolha, né, da gestão, porque eu aqui reclamei demais com a demissão do Carille, né, achava que o Carille tinha que ter sequência, ele foi para o Atlético Paranaense e também nem durou lá, né? Então você vê que agora a gente tem que parabenizar as escolhas, porque o Santos fez essa troca na busca do DNA ofensivo e hoje a gente vê o Santos muito ofensivo. Muito ofensivo. Então, cara, tem que parabenizar a gestão pela escolha. Né? Foi uma escolha arriscada? Foi. Mas foi uma escolha acertada, né? E foi uma contratação rápida. Isso que é interessante. Foi uma contratação muito rápida, né? Então, todos os méritos, a gente critica o que tem que criticar, o que tem que parabenizar, a gente parabeniza. E um grande trabalho que vem sendo feito. E o Santos vive um bom momento. Né? E também passa para as oitavas de final. Esse mata-mata vai estar muito bom, hein? Esse mata-mata da Copa do Brasil vai ser bem interessante. Ainda fica no aguardo do sorteio dos adversários aí, quem que vai, quem que vai enfrentar quem, a gente ainda não sabe. Mas é um potencial gigantesco, assim, de já ter logo de cara grandes enfrentamentos. Eu acho que, cara, com os times que passaram, não tem muito isso pô, pegou um adversário mais fraco, pegou um adversário mais. Claro que se já cair de cara o Palmeiras e o Flamengo, é claro que esse vai ser o duelo do momento, esse vai ser o grande duelo, né? Mas qualquer adversário que se enfrentar agora, cara, não vai ser fácil, né? Só pra. O Bragantino ainda tem que decidir a vida pra cima do Goiás, mas tem uma bela vantagem, né? Ganhou fora de casa por 2-1. Mas vamos falar de quem já tá lá. Né? Atlético Goianiense, Ceará, Fluminense, Bahia passou também, São Paulo, Corinthians, Botafogo, tava falando do Atlético Mineiro aqui, mas o Atlético Mineiro ainda não decidiu, tá? O Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo por 3-0, praticamente assegurado, mas ainda não decidiu a vida para cima do Brasiliense. Fortaleza tá lá já, Atlético Paranaense, Palmeiras, América Mineiro, vai vendo a quantidade de times da Série A. Cruzeiro, Flamengo e Santos, cara. Então, assim, independentemente agora do cruzamento, talvez algumas pessoas vejam como: se pegar o Bahia vai ser mais fácil. Se pegar o como é que é? O Cruzeiro que tá na Série B. Se pegar o Cruzeiro também vai ser mais fácil, né? Se pegar, por exemplo, o Atlético Goianiense vai ser mais fácil. Vencer o Atlético Goianiense fora de casa é muito difícil, hein? É muito difícil. Então, não tem vida fácil agora. Independentemente do sorteio agora do cruzamento, já vai ser pauleira logo de cara. Não tem vida fácil. Que os favoritos estão passando, né? Se bem que o Atlético Goianiense e o Cuiabá eu não via tanto favoritismo nem para um nem para outro, mas
que é Goiás e Bragantino. O Bragantino é mais favorito. Se passar, se confirmar o favoritismo, passa mais um grande adversário, né? Esse Cuiabá e o Atlético Goianiense eu não via tanto favoritismo e quem quer que passasse, infelizmente se cruzaram agora, né? Mas que quem quer que passasse iria e vai dificultar agora a vida de qualquer um, o Atlético Goianiense. O Ceará era mais favorito, o Fluminense era mais favorito, o Bahia era mais favorito, São Paulo, o Corinthians, o Botafogo para cima do Ceilândia, o Atlético Mineiro também, Fortaleza, o Atlético Paranaense também, o Palmeiras, América, falei todo mundo e vou seguir falando, vou repetir, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Todos esses eram mais favoritos. Talvez o Santos, até o primeiro confronto com o Coritiba, eu acho que não via tanto favoritismo do Santos. Mas pelo momento que vive hoje, e até pela forma como passou pelo segundo jogo, o Santos realmente ele é muito mais favorito, de momento, né, que o Coritiba. Mas até o primeiro jogo eu não via tanto favoritismo do Santos. Agora sim, agora um time... Então, os cruzamentos vão ser pegados a partir de agora. E com isso, eu fecho o podcast de hoje, né, só para passar, fazer uma rápida passagem aí pela Série B, jogos de sexta, né? Novo Horizontino venceu a Ponte Preta, que fase da Ponte Preta, hein? E o Sport venceu a Chapecoense, né? Em Chapecó. Belo resultado aí do Sport, hein? Grande resultado, embolado, né? O topo da tabela aí da Série B tá bem embolado. O Sport agora com essa vitória é o líder de momento. É que, cara, muito bacana ver isso, né? Claro que foram... Claro que tem muitos jogos para rolar ainda, mas Sport, de momento, né? Sport, Bahia, Cruzeiro, Novo Horizontino. Venceu a Ponte Preta e chegou no G4, né? E aí vem Grêmio, Vasco e Chapecoense. Que momento, cara. Que momento. Sim, a gente fica feliz, né? De ver essa situação das equipes favoritas, né? Que a gente... óbvio, coloca no pote de favoritismo pelos títulos, né? Pela história, pela tradição e obviamente com todo o respeito aos adversários. Aí eu fico feliz de ver isso, né? Porque mostra que o nível do futebol brasileiro está aumentando ou diminuindo, né? Alguns vão dizer que está caindo, mas eu prefiro ver pelo lado positivo. O nível do futebol brasileiro está aumentando e vai ser difícil, assim, com a chegada da SAF a gente vai ver muitas equipes com menos tradição chegando no topo, e assim espero que aconteça, porque é preciso renovação, é preciso mostrar uma nova gestão, uma nova forma de fazer futebol, para que o futebol brasileiro cresça em qualidade, seja mais competitivo. Eu acho que isso tem que acontecer, né? A renovação ela faz parte, né? E se as equipes ficarem desatualizadas, elas vão ficar pelo caminho. Isso é natural, isso faz parte não só do esporte, mas da história da humanidade, né? Isso faz parte da história da humanidade. Então, bacana esse início de Série B e acompanhar, né, o Campeonato Brasileiro, rodada de sábado, de domingo. Se der, a gente vai gravando podcast ao longo do final de semana. Se não der, a gente volta na segunda para repercutir. Grande jogo nesse sábado, tá? Palmeiras e Bragantino, grande jogo. Ceará e Flamengo também é um grande jogo. O Ceará complicou muito a vida do Palmeiras na primeira rodada. Vamos ver se vai repetir o feito contra o Flamengo. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense sempre time muito enjoado. Internacional e Corinthians, tá? Encontro aí do Mano Menezes com o Corinthians. Fluminense e Atlético Paranaense, né? Duas equipes que trocaram recentemente o comando técnico. Fernando Diniz contra Felipão, tá? Rodada de sábado muito interessante, tá? Muito bacana a rodada. E aí o domingo também, espetáculos, né? São Paulo, Cuiabá, Curitiba e América, Botafogo, Fortaleza, grande jogo esse aí. Avaí, Juventude, Goiás e Santos, tá? Então, repito, se der a gente vai voltando e vai gravando. Se não der, segunda-feira certamente estamos de volta com mais podcast. Valeu demais, agradecer. Ótimo final de semana a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau!